Graça e paz, amigos e irmãos. Gostaria aqui de comentar um vídeo, o dízimo no Novo Testamento. O que a Bíblia diz sobre isso é do curso bíblico online canal. Graça e paz, que possamos estar sempre meditando na palavra do Senhor. Eu fiz um comentário nesse vídeo e gostaria que você prestasse atenção. Com Moisés, né? Os 10 mandamentos, você vai ver que o povo fez um bezerro de ouro, e aquele bezerrão foi um problema. E aí Moisés chega e fala assim: quem é do Senhor vem para cá. E o pessoal da tribo de Levi foi, né, e obedecer à voz do Senhor. Por isso Deus os escolheu para serem sacerdotes no meio de Israel, para serem os seus obreiros, ou seja, aqueles que executam o ministério, pelo ministério que eles exercem, são os obreiros dentro de Israel, eram os levitas. Mas o propósito inicial de Deus é que todo Israel fosse uma nação, um reino sacerdotal. Bem, tá aí, ele falou que o propósito inicial era que todos fosse um reino sacerdotal. Ele já está falando tudo aqui. Eu não sei se ele entendeu direito, mas o propósito inicial de Deus era que todos fossem um reino sacerdotal. Jesus ele falou umas palavras dessa daí, né? A ninguém chameis mestre, porque só um é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. Então Jesus ele veio para tirar aquele sacerdote lá de cima e colocar todos no mesmo nível, colocar só ele de sacerdote espiritual, como ele é agora, o sacerdote espiritual. Eu até comentei aqui, ó, bezerro de ouro, né? Reino sacerdotal, todos saindo pregando. Né? A palavra de Deus fala que no novo pacto ele escreveria as leis dele no nosso coração e conheceríamos as leis de Deus porque ele ia nos dar o seu espírito. Então nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo para entendermos melhor a palavra dele. Sem o batismo com o Espírito Santo não tem conhecimento completo da palavra, nem vontade de ler, pesquisar, nada disso. E também buscar estudar, ler, entender a Bíblia. Tem que entender, é entendimento e batismo com o Espírito Santo. Por isso, no começo eu dei graça e paz, amigos e irmãos, né? Graça e paz. O que é a graça? A graça é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. E paz? Paz é a paz que provoca quem tem entendimento da palavra. A palavra é a paz. Cristo é a paz, a palavra é a paz. Então, graça e paz, batismo com o Espírito Santo e palavra, entendimento. Nós devemos ter esses dois na nossa vida. Devemos ter palavra e batismo com o Espírito Santo. Devemos ter duas coisas para a salvação: crer e será salvo. Então, essas duas coisas, a Bíblia está voltada nessas duas coisas. Levitas saem pelo mundo e recebem do mundo. Mas as outras tribos aqui, ficam no banco fazendo um bezerro de seu pastor Arão. Vamos continuar aqui que ele fala Ou aqui seja, mais uma disso. nação inteira que fossem sacerdotes para o mundo. E isso seria muito diferente, porque as nações levariam seus dízimos para Israel. Mas agora, como Israel precisava ser ensinado, Israel precisava ser corrigido, então Deus vai lá e começa o processo a partir de uma tribo que é Levi. Então, aos levitas foi dado os dízimos. Isso, número 18, 21. Vou repetir. Depois eu vou ler isso mais à frente, tá ok? Amigo, ele está falando aqui sobre dízimo, mas o dízimo no Velho Testamento era material. Se fosse no Velho Testamento e o povo fosse obediente, com certeza ia acontecer igual aconteceu vai acontecer, né? Está profetizado isso no reino milenial.
no reino milenial, nos 1000 anos que Cristo for reinar aqui, as nações vão levar as riquezas delas para Israel, no reino de Israel, no reino milenial. Depois que Cristo arrebatar a igreja e causar aquele terremoto todo e mudar o clima da terra. Isso ainda vai acontecer. Era para ter acontecido no Velho Testamento isso, mas eles foram desobedientes. Então, só a tribo de Levi que foi obediente. Por isso, a tribo de Levi se tornou os levitas que cuidavam das coisas de Deus. E as outras tribos, só ouviam, né? Eram submissas, ou seja, eram passivas, não eram ativas na obra de Deus. Por isso que eu botei aqui, outras tribos ficam ouvindo do banco, fazendo um bezerro de seu pastor Arão. Foi o que eles fizeram, o pecado deles foi fazer um bezerro. O que seria isso? Nos dias de hoje seria juntar dinheiro para fazer grandes construções. Isso é uma figura para os dias de hoje. Fazer bezerro de ouro é ajuntar dinheiro, dízimo, oferta, material, porque o dízimo hoje no Novo Testamento são as almas. Não adianta você querer colocar dízimo material no Novo Testamento, porque Cristo veio trazer o Espírito, vida. Tem um versículo que fala, a lei veio por intermédio de Moisés. A verdade e a graça, verdade e graça, aquilo que eu falei no começo, Espírito Santo, entendimento bíblico, verdade, entendimento bíblico e graça, Espírito Santo, batismo, vieram por Cristo. Está lá em João 1, não sei qual versículo, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça veio por Cristo. Então vamos ver aqui a outra parte que ele fala aqui, sã doutrina, aqui, a sã doutrina não impõe impostos a ninguém, não visa dinheiro, nem depender dele. Amém? Aqui, ele vai falar um pouco sobre isso. E antes de iniciarmos o debate sobre isso, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim, porque virá tempo, e chegou esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar, eles não vão querer ouvir. Mas tendo comichão, ou seja, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, seus desejos. Vão querer mestres que falam o que eles querem. E isso nós temos dos dois lados, tanto dos lados gananciosos, quanto do lado dos avarentos. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. O que você mais vê na internet hoje em dia são canais que ensinam fábulas e estão crescendo vertiginosamente. Palavra difícil, né? Para que falar isso, né? Mas tu, sê sóbrio, Paulo orientando Timóteo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Opa, Timóteo era um obreiro e tinha um ministério, mas não era da tribo de Levi? Ok, mas guarda isso. Eu queria que você entendesse uma coisa. Em Atos capítulo 1, verso 1 e 2, quando Lucas está escrevendo, ele fala assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que é o livro de Lucas, o Evangelho, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Esses tais mandamentos que Jesus passou para os apóstolos é que nós devemos seguir. Amém? Bem, irmãos, o que eu quero... Ele aqui está defendendo o dízimo para os dias de hoje, né? Quando ele fala não suportarão a sã doutrina, ele está querendo dizer que essas pessoas que ensinam que o dízimo foi abolido, está ensinando errado, está ensinando doutrina errada, que é falsos mestres, que as pessoas vão ouvir o que agrada, mas o que agrada é o dinheiro. Deus, se eu for pregar aqui que tem que dar dízimo, isso é uma doutrina que agrada, mas a sã doutrina não é diferente, ela não visa dinheiro nem depender dele. Mais à frente a gente vai ver os mandamentos, aí depois ele fala que, ele falou assim, ministério de Timóteo e obreiro. Peraí, ele não era levita, mas tinha um ministério e era obreiro.
quer dizer? Ele já quer dizer que, já que ele é obreiro e ele tem um ministério, ele é um levita, então ele não era, ele é um levita para Deus, então ele tem que receber dinheiro, não é assim. Mais à frente, o dízimo é uma imposição, já vou logo falando aqui, dízimo é uma imposição, isso foi só para a lei, que veio através de Moisés. Mas em nenhuma parte da Bíblia, das Escrituras Sagradas, impõe no Novo Testamento os 10%. Isso aí é uma imposição, uma obrigação. Nós somos livres. Novo Testamento é voluntário. E quem quiser viver, vai ser pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, se é pela fé, ele não tem garantia de salário. Nem pode ter salário. Tem que ser ajudas voluntárias. A diferença está aí. Só quem recebeu dízimo foi levita. O ministério material acabou. Agora é espiritual, é pela fé. Portanto, Jesus, ele chegou para Pedro e fala, anda sobre o mar. Né? Pela fé. Né? Se fosse o dízimo fosse para o Novo Testamento, Jesus não falaria isso para ele. Faria, sabe o quê? Daria uma prancha para ele. Ó, vem até mim. E dava uma prancha para ele. Porque o dízimo é uma prancha. Espiritualmente falando, foi dada aos levitas na antiga aliança porque era um ministério material. Mas hoje é espiritual. Então, irmão, é pela fé. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, deixa eu ver essa parte aqui. Ó. Timóteo era um obreiro e tinha um ministério, mas não era da tribo de Levi, ok. Mas guarda isso. Bem, isso aqui eu já falei. Vamos ver essa outra parte aqui. De Malaquias distorce ele pior ainda também. E fala assim, olha, aqui está condenando aos pastores, aqui está falando aí com os sacerdotes que estavam roubando o templo. Não. Vamos ler? Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, Deus falando com o povo, e não guardastes os mandamentos que Deus tinha dado. Tornai-vos para mim, ou seja, convertei-vos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E quem nós temos que arrepender? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Quem? Aí ele vai falar. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? O que é maldição? É consequência da desobediência. Como se quebra a maldição? Obedecendo. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação, a nação inteira, não eram os sacerdotes que eram culpados apenas. Toda a nação estava corrompida. Aí Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, uma espécie de gasofilácio que tinha no templo. Vou pegar aqui, no início você tinha o tabernáculo, depois o templo de Salomão, a reforma do templo lá de Herodes, mas antes disso já não tinha Herodes ainda, né? Isso foi no tempo de Cristo. A reforma de Esdras e Neemias, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, isso levar isso ao templo, para que haja mantimento, manutenção, mantimento de comida, alimento, na minha casa. Por que Deus fala que estava roubando dele? Porque Deus já tinha falado que os dízimos eram dos levitas. E ele fala assim, olha, Números 18, 21. Eis que os dízimos, eis que aos filhos de Levi, eu tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério, pela obra que eles fazem, pelo ministério que executam, ministério da tenda da congregação. Ou seja, se o povo não levasse os dízimos até o templo, os levitas, os sacerdotes passariam necessidade. E aí o que Jesus fala? Lembra? Fala assim, olha, apartai-vos de mim. Eles falam, por quê? Porque quando você deixou de fazer um dos meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então, quando o povo deixava de fazer isso, levar os dízimos aos levitas, cumprindo a lei do Senhor, os levitas passariam aperto, porque eles não podiam ter outros comércios, fazer outras coisas, outras atividades. Então, estavam roubando sim a Deus, porque eles eram servos de Deus, os levitas eram obreiros da casa do Senhor e estavam sendo
roubados, mas por culpa de muitos deles também. Bem, irmãos, ele está falando tudo isso aconteceu no Velho Testamento. Eles tinham o tabernáculo para cuidar, né? Era a lei, a imposição do dízimo. E, segundo esse vídeo aqui, ele diz que hoje temos os obreiros, as viúvas, os pobres, e tem os obreiros. Mas isto não pode passar dízimo para o Novo Testamento. Isso é voluntário. Portanto, Cristo falou, distribuir com os pobres, né? Vai repartir tudo com os pobres. Isso aí é voluntário. Né? É voluntário. É claro que quem tem bem, o que o Novo Testamento diz? Quem tem bens, reparta com os pobres. E se alguém quiser ser obreiro do Senhor, ele vai ter que viver pela fé e acreditar que Deus ele é o Deus da providência, né? É o Deus de milagres. Nós vamos ver isso aqui mais à frente, quando nós discutimos a palavra-chave aqui. Ó, aqui eu botei aqui, ó, Malaquias fala principalmente contra os sacerdotes. Contra os sacerdotes. Principalmente, quando diz que o povo é ladrão, está falando de todos. Ó, inclusive, diz aqui em Malaquias 2,12, Malaquias 2,12 diz que ele vai acabar com os dízimos. Lê Malaquias 2,12 e você vai ver. E nesse versículo, ele fala que vai acabar com o homem que vela, o homem que responde e o homem que oferece dons. Velar é proteger a doutrina, o templo. Responder é ser dono da razão, é porque só eles tinham resposta. O povo não tinha acesso às Escrituras, não tinha acesso ao Espírito Santo. Né? Apesar de que o Espírito Santo até tinha acesso, mas as Escrituras, só quem tinha acesso eram os levitas, que eram os guardadores, protetores da palavra, do templo. Então eles protegiam tanto que não dava acesso. Portanto, Jesus, quando veio, falou: vocês têm a chave do céu, mas não entram nem deixam eles entrarem. Por isso que Jesus falou isso para os fariseus: vocês têm a chave do céu, da porta do céu, mas não abre para vocês nem para eles. Nem entram e nem deixam eles entrarem. Fecham o reino do céu para as pessoas. Então Deus falou que ia acabar com isso, com aquele sistema material. Velar é proteger o templo, responder o dono da razão, porque só eles tinham a palavra. Era difícil ter acesso. Paulo, na época dele, ele tinha acesso à palavra. Tinha os pergaminhos, mas o povo não tinha. Então era o que o sacerdote falava. Por isso que ele respondia o que queria. E ficava por isso mesmo. Hoje não, esse rapaz aqui, esse irmão aqui, né, que Deus abençoe ele está respondendo. Mas só que tem alguém para responder ele. Tem alguém para trocar ideias com ele. Só que se não fosse na época antiga, ele falaria e ficaria por isso mesmo. Mas Deus ele não chamou ninguém para falar coisas erradas. Ele falou para falar coisa certa. Né? Porque diz que lá em Malaquias mesmo fala que o sacerdote é para falar coisas justas. Né? Coisas justas. Oferecer dons. Deus vai acabar com aquele que oferece dons. O que é dons? São sacrifícios, oferta. Deus, aqui nesse versículo aqui, Malaquias 2:12, diz que ele vai acabar nas tendas de Jacó o homem que faz essas coisas, que oferece dons, acabar com o sustento e manutenção de coisas materiais. E diz mais, e vai jogar estercos dos dízimos em seus rostos. Nos rostos de quem? É do povo? Não, é do sacerdote. Malaquias 2:1. Então é muito sério. Hoje, roubar a Deus não é tirar de quem se diz que é pastor, não. Você não está tirando. É tirar dos pobres. Aí sim você está roubando a Deus. Se você não ajudar os pobres, é você. E o pobre aqui, o pobre aqui inclui também os obreiros que vai se dedicar à palavra. Então, quem é de Deus vai identificar o pastor de Deus de verdade. Quem é de Deus vai identificar.
Eu sei, hoje eu sei quem é de Deus e quem não é. E quem não é de Deus, a gente não pode julgar de cara que o cara não é de Deus. A gente tem que falar a palavra de Deus para ele. Se ele não aceitar e se manter, a gente deixa para lá. Né? Paulo falou sobre essas pessoas que ouvem e não aceitam. E Paulo falou sobre isso. Deixa eles para lá. Porque eles não aceitam, são um coração duro. Então Paulo teve essa experiência. Vamos ver aqui, ó, outra parte aqui. É vã. A religião desse é vã. Não é toda religião que é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Para que visitar? Só para ver como é que está? Não, é para sustentar elas. As viúvas, os órfãos, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Tem gente que tem disposição para dar dinheiro para ajudar órfão e viúva, mas não se preserva, não se santifica, não se guarda. Guardar da corrupção do mundo, o pecado, fugir do pecado. A religião de Deus está ligada a isso. Tanto em você preservar você mesmo, quanto cuidar do próximo. Não só de palavras, mas cuidar em atos. Filhinhos, fala assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Né? Não amei só de palavra e de língua, mas de obra e em verdade. É isso que está falando. Vamos continuar. Gálatas 6,10. Paulo fala: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente, há uma ordem de prioridade aos domésticos da fé. Há pessoas que têm o coração livre, a mão para abençoar, para ajudar, para contribuir, para ajudar pessoas de fora. Mas se for para ajudar as pessoas da própria congregação, eles não ajudam. Ele está falando aqui de ajudar. Né? Eu quero comentar só essa parte aqui que ele fala que a verdadeira religião é visitar. Aí ele diz que é visitar para dar dinheiro. Com certeza, é para dar dinheiro. Mas principalmente é para dar para aquela pessoa o poder de Deus. Ó, aqui, ó, visitar para dar poder de Deus. Não necessariamente dinheiro, pois os apóstolos eles não tinham dinheiro. Ó, os apóstolos não tinham dinheiro, mas poder. Ó. Isso é bíblico. Por que eu estou falando aqui que os apóstolos não tinham dinheiro? Porque está escrito lá, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o aleijado andou. Então eles tinham poder, milagres. Então a verdadeira religião é visitar os órfãos e a viúva, mas visitar para dar dinheiro só? Não. O principal é para dar poder de Deus. O dinheiro é para quem tem dinheiro. Mas o pastor de Deus não vai ter dinheiro. Se ele quiser fazer o ID de Cristo, não é o ID das instituições religiosas, não. O ID da igreja corrompida, não. É o ID de Cristo. Ele não vai ter dinheiro. Vamos ver essa parte aqui. Que ele lê sobre essa parte aqui. Pode dizer, nós não usamos desse direito. É direito, mas Paulo abriu mão de um direito. Paulo não está falando que a igreja está certa. Ele está repreendendo a igreja. Avarentos. Por que vocês não estão fazendo isso para nós? Por que vocês fazem para outros e não para nós? Aí ele fala, antes, não usamos desse direito. Mesmo que usasse, era direito de Paulo. Mas ele fala, não usamos. Antes, suportamos tudo. Para quê? Qual é o propósito em que Paulo vai fazer tenda, Paulo vai trabalhar, mas Paulo pega dinheiro com outras igrejas, como ele já tinha falado. Bem, aqui ele está dizendo que Paulo pega dinheiro, né? Mas eu não sei se Paulo pega dinheiro, não. Paulo pega ajudas voluntárias. Né? A pessoa levava alimentos, roupas. Pode até ser que ele pegava dinheiro, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, a Bíblia não diz que ele pegava dinheiro. Ele pegava sustento, tá? Porque apesar de que dinheiro não se deve, o pastor de Deus não deve andar com dinheiro. Me desculpe falar isso, mas eu tenho que dizer. Não deveria nem andar com dinheiro. Deveria nem andar com dinheiro. Ah, mas na época não sei que de Cristo tinha dinheiro, tinha coisa. Mas Cristo não andava com dinheiro. Os apóstolos, parece que ele não andava com dinheiro. Não tinha nenhum apóstolo que tinha dinheiro. Só quem tinha dinheiro que andava era Judas, que andava com a bolsa. E assim por aí vai. Mas vamos lá.
Paulo recebe dos macedônios, dos irmãos da Macedônia, mas não recebe de Corinto. Ele fala, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo, para não pôr impedimento ao Evangelho de Cristo. Paulo sabia que o pessoal de Corinto estava com o coração tão fechado com ele, que se ele por acaso recebesse, eles não quereriam ouvir o que Paulo tinha para falar. Então, para não pôr impedimento, Paulo fala, eu fiz de fraco para ganhar o fraco, eu fiz de tolo para ganhar o tolo, já que eles não querem me pagar, não querem me sustentar, como diz a palavra de Deus, então eu vou trabalhar, eu mais Barnabé vão dar o jeito, vão receber de outras pessoas, mas nós vamos ser sustentados. Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Vou pregar, mas eu vou deixar claro para eles que eles estão errados. E é isso que nós precisamos entender. E aí ele vai continuar falando uma coisa. Olha o uso legítimo da lei para o sustento dele. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, daqueles que ministram no templo, comem do que é do templo? Tá vendo? Ele está pegando. Bem, meu irmão, o que eu quero dizer aqui é que ele está querendo passar o dízimo, através dessas palavras aí, para os dias de hoje. Mas sabemos que temos que meditar muito na palavra de Deus, temos que entender a palavra por completo, porque senão a gente vai distorcer, né? Como diz lá João, não sei se o Pedro falou, não sei se foi, acho que foi Pedro, foi Pedro, há pontos difíceis de entender nas escrituras e nas cartas de Paulo, que muitos indoutos e inconstantes torcem para a sua própria condenação. Então tem que ser meditado. A lei do Senhor, que é toda a Bíblia, não é os 10 mandamentos, tá? A lei é Cristo que trouxe a lei. Os 10 mandamentos serve para nós, claro, mas pelos 10 mandamentos não agrada a Deus. A gente pode cumprir os 10 mandamentos, mas Deus não vai se agradar da gente com os 10 mandamentos só não. É mais do que os 10 mandamentos. Tá? Os 10 mandamentos pode levar a pessoa, talvez, se crê em Cristo, à salvação, mas vai ser infrutífero. Tem que ganhar almas, fazer mais do que obedecer os 10 mandamentos. Tem que fazer o que Cristo fez. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Não é direito da lei. Esse direito que Paulo reclama não é da lei. Não é o direito da lei. Mas o direito de ser bem recebido e sustentado. É isso. Esse direito que ele fala é das palavras de Cristo. Ó. Tal qual um copo de água fria. Já que foi por intermédio dele, de Paulo, que eles, os coríntios, né, conheceram a graça. E além do mais, outros foram beneficiados que não tinham nada a ver. Aí por isso que ele escreveu isso aqui. Ó, se outros participam deste direito sobre nós, por que não nós com mais justiça? Por que ele fala isso? Por que não nós com mais justiça? Porque foram eles que foram os pioneiros ali naquela área. Se fosse o direito de lei, ele cobrava os dízimos e pregava que quem não dá o dízimo vai queimar no inferno. Mas o que ele fez? Ficou no prejuízo. Mas Paulo era homem da verdade, ele não ia ficar omisso a isso aí. Ficou no prejuízo, pois o dízimo é abominável na graça e liberdade espiritual, somos filhos de Sara. Quando Cristo disse, digno é o trabalhador, obreiro do seu sustento, é que ao fazermos o ide, as pessoas vão se compadecer. Mas não é o mesmo que ser um empregado de uma boa empresa, que vai dar luxo para o meu lar. Nem os levitas da antiga aliança tinham regalias, pois eles não tinham herança como os outros. É o preço de ser um bom pastor. É o que está escrito. Tá? Por isso aqui, Paulo tirou da lei a parte do boi que debulha. Por isso que ele fala do boi que debulha. Entendeu? Ele não falou de dízimo, senão ele falaria de dízimo. Mas não a quem impõe o dízimo, pois não tem base no que Cristo ensina. Quando Paulo fala que quem participa do altar come dele, ele não está ordenando o dízimo, mas usando uma comparação como quem planta uma vinha e come da vinha. Aqui, ó. Por que ele fala assim? Não sabeis vós, porque o povo não sabia que os levitas comiam do que era do templo.
Por isso ele fala, não sabeis vós que quem participa do altar come do altar? O povo não sabia. Por isso, se o povo não soubesse que quem planta uma vinha come da vinha, ele falaria a mesma coisa. Você sabia que quem planta uma vinha come uvas da vinha? Você não sabia disso? Senão ele falaria. Todo mundo sabe que quem planta uma vinha come da vinha, né? Quem vai à guerra à sua própria custa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto. Ou apacenta o rebanho e não se alimenta do leite. Todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo sabia que os levitas comiam do altar. E Cristo ele não ensinou isso para nós, dízimo, né? Porque ele não recebeu dízimo. Já tinha quem recebia. Ele ensinou, né? Eu vou mostrar aqui um versículo, a lei de Cristo. Olha a lei de Cristo aqui. Vamos falar, ó, Lucas 10:7, olha o que ele fala, ó. Ficai na mesma casa. Essa aqui é a lei de Cristo. Esse irmão ele está querendo passar a lei do dízimo para nós hoje, querendo usar a base bíblica, mas eu já expliquei antes, como eu expliquei agora, que não tem nada a ver. Aquilo que está escrito ali foi uma comparação conforme as outras. Paulo não está ordenando dízimo coisa nenhuma. Ó. Ficai na mesma casa. Olha o que Cristo fala aqui. Ó. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Qual é o salário do obreiro? Comer e beber na casa que tiver parado. Ele ainda fala mais ainda, não andeis de casa em casa. Porque se os apóstolos, os discípulos, na época de Cristo, ficassem de casa em casa, andando, comendo e bebendo, ia escandalizar. Alguém ia falar, olha, eles estão de casa em casa comendo e bebendo. Cada casa que eles vão, eles exploram uma família. Cada casa que eles vão, eles almoçam, eles jantam. Estão explorando, são exploradores da fé. Iam falar deles ainda. Então, por isso que ele fala, não andeis de casa em casa. Quando está todo mundo reunido, congregado. Agora, vou tirar desse versículo aqui isso que eu vou falar. Ó. Vou tirar, meditando em cima desse versículo. Quando está todas as famílias, ou seja, todas as casas, não andeis de casa em casa, certo? Dentro de uma congregação, o que está ali dentro daquela congregação? Todas as casas estão ali. Agora, estão todos os pratos de comida? Estão todos os almoços, as jantas, os cafés? Não. Estão ali o dinheiro das pessoas. Aí eles vão falar assim, gente, tem que dar 10%. Então, todas as casas estão dando 10%. Todas as casas estão dando 10%. O que acontece? Eles estão indo de casa em casa. Ó, todas as casas que estão dentro da congregação dão 10%. E o que Cristo falou? Não andeis de casa em casa. Come só em uma casa. Então você tem que ser ajudado do seu próximo. Por isso ele usa essas palavras aqui, ó. Ele usa essas palavras aqui, ó. Que o boi que debulha, né? Ele compara, ó. Tirou da lei da parte do boi que debulha. Não atarás a boca ao boi que debulha. Por isso ele fala essa parte aqui. Porque o boi que debulha come do que está perto. Ele não vai juntar de todas as casas o que está longe. Você pode ir em uma casa comer o que está na outra. Eu posso estar numa casa, né, e jantar jantar nas outras casas, o que está nas outras casas, não. Eu só vou poder jantar na casa que eu estou. Então tem que ficar ali onde eu estou. Porque se eu andar de casa em casa, eu estarei explorando todos. E pode parecer até loucura o que eu estou falando. Mas se você meditar no que eu estou falando, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Então vamos ver o que ele fala, se ele continua falando mais algo aqui. Deixa eu ver. Atrás. Ele fala, e que aqueles que servem ao altar comem do que é do altar? Paulo foi lá onde o dízimo era entregue, lá no templo, as ofertas lá no templo. Vocês não sabem que quem ministra no templo come do que é do templo? De quem está sempre diante do altar come daquilo que é do altar? Ou seja, o povo levava a oferta lá para os levitas, ofereciam a Deus, mas os levitas comiam.
O povo levava suas ofertas a Deus, mas quem comia eram os sacerdotes, que eram os obreiros da antiga aliança. Então Paulo fala assim, ou seja, do mesmo modo que acontecia, da mesma forma, ordenou. Então ele fala assim, ordenou, é ordem, é mandamento. Ordenou também ao Senhor aos que pregam o evangelho. Olha só, deixa eu entrar aqui nesse detalhe aqui, ó. Assim como da mesma forma, Cristo não ordenou da mesma forma. A ordem de Cristo é diferente, não é da mesma forma. Não é da mesma forma. O método é diferente. Entendeu? Não é da mesma forma. Eu vou te explicar aqui. Ó. A forma de Cristo foi aquela que eu te mostrei aqui, ó. A ordem de Cristo foi essa, ó. A ordem de Cristo foi essa. Assim como eles comiam, né, nós temos direito de receber algo, mas não da mesma forma. Certo? É isso que Paulo quer dizer. A gente tem direito de receber também, mas não da mesma forma. Ele está dizendo que é da mesma forma. Por isso que a palavra de Deus tem que ser meditada. Né? Quer ver? Tem uma parte aqui embaixo aqui, que tem essa palavra aqui. Ó. Deixa eu ver se é aqui que está. Não. Mas aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Assim, aqui, ó. Aqui, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho. Quer dizer, ele está tirando base disso aqui. Mas o que Paulo fala é o seguinte, que assim como os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, assim também nós podemos comer e participar de alguma oferta, conforme está escrito aqui, ó. Ó, comendo e bebendo com eles, não pegando dinheiro, mas apenas não de casa em casa, como eu te expliquei. O mandamento de Cristo é esse. Só que ele já tá aqui falando outra coisa, que o mandamento de Cristo é receber dízimo, não é? Assim ordenou também o Senhor, quer dizer, aos que eu não sei, que vivam do Evangelho, aqui, ó. Mas esse viver do Evangelho é diferente, é de outro modo. A gente vai viver do Evangelho, mas de um modo diferente do modo que os levitas da antiga aliança. Então o método é diferente. A gente vai viver do Evangelho conforme os levitas viviam da antiga aliança, mas com métodos diferentes. É isso que ele tem que entender, que o método é diferente. Não é através de 10%, é através de ofertas voluntárias, conforme está aqui, ó. E é muito detalhe. A gente tem que meditar, pesquisar, porque é muito detalhe. Que vivam, ou seja, que tiram o sustento do Evangelho. Ele não está falando viver o Evangelho só. Aqui o contexto está falando de sustento. Por isso ele fala assim, ordenou o Senhor, que aos que anunciam o Evangelho, que vivam, tirem o seu sustento do Evangelho. Qualquer interpretação diferente disso, irmão, é diabólica. Olha, irmão, viver do Evangelho não é receber 10% de igreja, conforme eu expliquei. Está bem claro. Viver do Evangelho é usar outros métodos, porque o dízimo escandaliza. O dízimo só foi para os judeus, para um povo que era escolhido de Deus, um país, que o dízimo era praticamente como se fosse um imposto. Não, hoje já temos imposto para pagar. Não vamos duplicar impostos, não vamos, que o fardo de Cristo é leve. Cristo falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quem tem que ser ajudado a receber dízimo são os pobres. E dízimo voluntário, esse dízimo eu estou falando entre aspas, porque não é dízimo, é ofertas voluntárias. E quando tiver também, ninguém seja obrigado, né? Ninguém é obrigado a essas coisas. Vamos ver outra parte aqui. Que ele fala quem que te deu sustento é Deus. Então honra o Senhor. Como que eu vou honrar o Senhor? Se eu não posso dar dinheiro para a cabeça que é Cristo, não precisa de dinheiro, mas o corpo precisa. Né?
Então no Antigo Testamento você tinha sacerdotes e levitas. Aqui, ele está falando que o corpo precisa de dinheiro. Né? Eu não creio que o dinheiro tem que ser buscado. Não, tem que ser buscado é Deus. Buscar primeiro a justiça, as outras coisas serão acrescentadas. A gente não deve correr atrás de ficar pensando, tem que ser ajudar o necessitado aqui, ó. Que eu botei aqui, que base tem para dizer que o corpo precisa de dinheiro? Ou melhor, arrecadação, né? Não é tanto dinheiro em si, mas a arrecadação. Tendo o que comer e vestir, estejamos com isso contentes, disse Paulo. Mas a arrecadação é para suprir luz desnecessário, né? Porque a obra mesmo de Cristo, resumindo, não que a gente, eu estou querendo dizer que luz desnecessária, não que um carro estude, se tiver alguém a oferecer, a gente não vai usar, né? Porque são recursos. Mas a gente não deve juntar dinheiro para comprar isso. Isso aí, alguém que tiver, se quiser colaborar com a gente vai emprestar. A gente nem vai ter que aceitar isso. Como Cristo, ele não aceitou o barco de Pedro. Ele pegava emprestado. Tudo é emprestado. Até o templo, se tiver de se reunir em um templo, tem que ser emprestado. A igreja não pode ter templo no seu nome, não. Isso não é bíblico. Entendeu? Não é a doutrina de Cristo. A obra só precisa de entendimento bíblico, poder dos dons espirituais, disposição espiritual para usá-los. Aqui, ó. Só precisa disso, aquilo que eu falei no começo, graça e paz, ó, entendimento bíblico, Espírito Santo, dons espirituais, disposição para sair pregando, para usar o dom, para a pessoa crer que Deus existe. Né? Os dons que estão descritos ali na Bíblia tem que ser para hoje. Né? Cristo falou que fariam obras maiores aquele que crê. Até quando vos sofrerei, homens de pequena fé? Cristo falou isso. Deus ele não gosta de... É necessário que aquele que crê que Deus exista, né? que Deus não se agrada de quem não crê, né? Tá lá a fé, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é poderoso para dar o que pede. Então Deus não se agrada de quem não acredita nessas coisas, não tem fé para fazer um milagre, para fazer na hora da necessidade tirar o dinheiro do peixe. Né, tirar Jesus ele tirou, tem até aqui um versículo aqui, ó, fala aqui, ó, que ele tirou, ó, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Olha só, Jesus não tinha dinheiro, ó. O que ele fez? Vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Um estáter era maior do que a dracma, dava para pagar a parte de Cristo, a parte de Pedro e ainda mais duas partes ainda. Toma e dá por mim e por ti. Quer dizer, ele fazia milagre. Né? Então a gente tem que crer. Tem que crer nessas coisas aqui. Né? Cristo ele tinha poder para isso e ele fala para nós também que devemos ter esse poder. Né? É quem que te deu sustento? É Deus. Então honra o Senhor. Como que eu vou honrar o Senhor? Se eu não posso dar dinheiro para a cabeça que é Cristo, não precisa de dinheiro, mas o corpo precisa. Então é isso que está aqui, ó. Ó, a obra só precisa de entendimento. Veja o exemplo de Cristo e de Paulo. Cristo disse: as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? É de raposas que ele está falando? É de covil? Não. Ele está falando da realidade de hoje, né? Porque todas as parábolas é uma realidade. O exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo. Devemos aí, o que move o Evangelho é Espírito Santo e disposição e coragem, fé, para andar sobre o mar. Vamos ver essa outra parte aqui. E por isso, irmão, eu quero que você entenda. Para de ficar repetindo igual papagaio. Ah, os pastores que pedem dízimo é tudo do diabo, tudo não tem entendimento. Eles realmente, muitas vezes, não têm entendimento de tudo isso que eu expliquei. Amigo, me desculpa, mas se eu fosse papagaio, eu repetiria. E o que ele está falando é verdade mesmo. As pessoas estão se enchendo de papagaio, são igual papagaio. Ouve uma coisa e fica falando. Se eu ouvir uma coisa, vai na escritura e confere se está certo. Não fale antes de ler, de pesquisar. Faz igual o Juberiano, pesquise na escritura.
né? Pesquisa na escritura primeiro, para depois sair falando, ouve e sai falando, né? E o que ele está falando é mesmo, é papagaio mesmo. Mas como eu não sou papagaio, então estou fazendo outro vídeo para ver o que eu não acho certo desse vídeo. E vai ser difícil alguém me convencer, porque eu procuro me aprofundar na palavra, né? E eu procuro o Espírito Santo. Tem que ter Espírito Santo. Ah, mas eu não entendo nada da Bíblia, eu não tenho vontade de esposa, porque você não é batizado com o Espírito Santo. Tem que buscar esse Espírito Santo. Ah, mas fica buscando dinheiro, como é que o Espírito Santo vai habitar? Né? Porque Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Ou você busca o dinheiro ou busca o Espírito Santo. Mas já começa a interpretar a Bíblia, querendo que a Bíblia dá base para o Novo Testamento, dá dinheiro, não tem como. Né? O Novo Testamento não é baseado no dinheiro. Amém? É baseado no Espírito Santo. E por isso, irmão, eu quero que você entenda. Para de ficar repetindo igual papagaio. Ah, os pastores que pedem dízimo é tudo do diabo, tudo não tem entendimento. Eles realmente, muitas vezes, não têm entendimento de tudo isso que eu expliquei. Mas, no fim das contas, o que Paulo disse é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, passa a esclarecer isso para os irmãos, para eles entenderem o propósito. Uma coisa que entristece muita gente hoje é que os dízimos nas igrejas não é distribuído da maneira correta. O que eles fazem? Irmão, o dízimo, ele não tem que ser distribuído. Se ele está falando que se é distribuído é porque é juntado. Ele falou, não junteis tesouro. Por que você vai distribuir uma coisa? Se está distribuindo é porque é juntado. Gente, não tem esse negócio de distribuir nada não. É você pessoalmente ir lá e dar. Jesus não falou, não vai de casa em casa, mas aonde você ficar, ali você come. Quer dizer, você está dando direto. Você não precisa ir lá na igreja. Tem de intermediário para dar para uma pessoa, para a pessoa dar para outra. E todo mundo vai lá dar para aquela pessoa ali. Todo mundo vai. Isso aí junta aquele montão. Jesus, não junteis, mas estão juntando. Para depois distribuir. Não é assim. Eles pegam ali. Eu sei que o dízimo tem um sentido espiritual também, é óbvio. O dízimo do Velho Testamento só tem sentido espiritual para o Novo Testamento. No Novo Testamento, né, ele não tem sentido material. Né? E tem que bater nessa tecla. Entendeu? Nós temos que. Jesus falou, vai, prega com mansidão. Mas eles falou assim para os fariseus hipócritas. Aquele João Batista falou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da era futura? Mas ele falou, vai, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. A gente tem que ser muito, muito manso para pregar a palavra de Deus, porque é difícil. É difícil. Toda lei tem um sentido espiritual, tá? Mas aí o que eles fazem? Inclusive, das 2 e 3 testemunhas que eu tinha falado anteriormente, por isso que lá em Jerusalém, por isso que a Bíblia fala que contra a grande prostituta, Deus vai enviar o quê? Né? 2 testemunhas nos fins dos tempos. Não só contra a grande prostituta, quanto o mundo todo. Aqui, vamos terminar aqui. Paulo disse a mesma coisa que pedir dízimo. Paulo não disse a mesma coisa, como eu já tinha explicado antes. Pois isso é imposição regular. Imposição. Mas a lei de Cristo é voluntária. É a diferença. Sem garantia financeira, só garantia espiritual. Não tem garantia financeira, salário. Né? Cristo, aqui ó. Cristo, de certa forma, condena quem trabalha em troca de salário, quando chama o enganador de mercenário. Pois quem garante que ele trabalhe por almas? Né? E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Aqui eu tenho outro comentário aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar vocês pararem aí e ler. Vou deixar para vocês ler, tá? E para o vídeo ler, e que Deus possa abençoar e falar melhor no coração de cada um. Peço desculpa se eu entristeci alguém, se eu fui áspero com alguém, né? Que Deus possa abençoar o irmão que fez esse vídeo. Só esse vídeo aqui, que até agora eu vi alguma coisa que eu não gostei, mas eu gostei muito desse canal aqui. Ele ensina muita coisa boa nesse canal aqui. Então eu quero aprender, eu não quero desaprender. Amém, irmão? Que Deus possa abençoar cada um.